Bom, boa tarde. O que eu vou mostrar aqui um pouco é do que eu tenho feito nesses 2 anos e meio que eu cheguei no aeroporto do Rio de Janeiro, né, Tony Sando? A gente tem abordado algumas iniciativas disruptivas no mercado. Até então, nenhum aeroporto negocia da maneira como a gente tem feito aí com a cadeia do turismo, e um pouco até organizando lá no Rio de Janeiro como é feita essa interação com a BIH, com o Convention, com a BAV. Lembrando que eu também tenho os meus desafios na cidade. A política do ICMS também não é favorável no Rio de Janeiro, né? Não sei se vocês acompanham sobre isso, mas lá também é uma discussão polêmica. A gente tem perdido alguns voos internacionais por conta justamente disso. E a gente também ainda tem um aeroporto doméstico, que é o Santos Dumont, que ainda concorre com a gente na nossa operação. Então, o cenário não é favorável, mas o que a gente vai mostrar aqui é um pouco sobre de que maneira a gente tem feito para tentar amenizar isso de uma maneira inovadora. Bom, então a gente entregou um aeroporto inteiro, né? Foram 2 anos de obra, e a gente entregou ele todo pronto para os Jogos Olímpicos aí em 2016. Até o momento a gente investiu 2 bi, e a gente vai operar o Galeão até 2039, que é o nosso prazo de concessão. Hoje a gente é um dos aeroportos mais modernos e eficientes da América Latina, e a gente conquistou alguns prêmios de lá para cá. E aí eu cito aqui com mais serviços ao passageiro, com o raio-x mais eficiente do Brasil, nós somos o aeroporto mais pontual da América Latina, melhor staff, o aeroporto mais movimentado do Brasil em relação ao fluxo internacional. Nós operamos 18 milhões de passageiros, são 40 mil pessoas que passam pelo Galeão todos os dias. E no final do ano passado a gente ganhou o prêmio de marketing e apoio à comercialização do Ministério, até o Tony que entregou o troféu para a gente lá. E esse prêmio veio por conta das ações que a gente fez ao longo dos 2 anos aí. O Ministério acabou reconhecendo o aeroporto como um grande indutor desse cenário. Um pouco da nossa malha. Então, hoje a gente liga o Rio de Janeiro pelo Galeão a 26 destinos dentro do Brasil. Então, a gente liga aí o Norte, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E no internacional, a gente é um dos grandes gateways aí para a América do Sul, para a Europa, para a África e para os Estados Unidos, né? O Galeão liga 27 países hoje diariamente. Essas são as companhias aéreas que hoje estão presentes, junto com as alianças. E a grande novidade, para quem não sabe, é a Norwegian, que é a primeira low cost, que está voando de longa distância. Ela chega no Rio de Janeiro no domingo, o primeiro voo, o voo inaugural dessa low cost, aquela marca que está ali. Foi um projeto de captação nosso do aeroporto que envolveu aí quase 8 meses de negociação, e teve muito do envolvimento com o Convention, com o Estado, com o município, para a gente efetivamente captar o voo para o Rio de Janeiro. Então o voo inaugural é agora nesse domingo. Um pouco da experiência do aeroporto, né? Para quem não sabe, a gente não opera mais o Terminal 1, então o Galeão é um aeroporto de 41 anos de idade, é um jovem, mas a gente não opera mais passageiro, né? Não se processa mais passageiro pelo Terminal 1. Muitas pessoas lembram daquele Galeão antigo, né? Daquele Galeão que era sujo, todo mundo fala, né? Que era mal iluminado, que não tinha opção de comida. Isso tudo acabou. A gente efetivamente agora opera todos os passageiros pelo Terminal 2 e pelo Pier Sul, e é um pouco dessa cara nova que a gente quer dar aí da experiência do passageiro. Então, opções de gastronomia dentro do aeroporto. A gente opera 7 salas VIPs ao total hoje, são 4 no internacional, 2 no doméstico e uma sala VIP ainda na área pública. Um pouco da nossa infraestrutura de serviço. Hoje o Galeão é um aeroporto que opera quase 100% do ano aberto, né? A gente não fecha por nenhum tipo de condição climática. A gente é o único aeroporto no Brasil onde não se opera porta remota de embarque. A gente não usa ônibus no Galeão. Todo mundo sobe e desce por um finger. Isso, para a experiência do passageiro, faz muita diferença, né? Quando ele está conectando dentro do Brasil ou fazendo uma conexão para fora. E a gente está com todo o embarque automatizado, controle migratório de passaporte, isso tudo muito objetivando a diminuição de fila, né? Quando o passageiro está mais feliz dentro do terminal, a primeira coisa que ele faz é compra, né? A gente, geralmente, quando a gente está feliz dentro do aeroporto, a gente faz compra, a gente toma um café. Então, é um pouco desse objetivo nosso, é aumentar aí a despesa de um passageiro dentro do aeroporto. A gente pensando também bastante no tipo de público que a gente recebe, né? Então, construímos espaços kids, tem uma área para quem está viajando com cachorro. Eu, depois que fui trabalhar no Galeão, nunca vi tanta gente viajando com cachorro para fora do país.
Então a gente fez alguns patch reliefs ali para dar essa aliviada também para os animais. O carrinho que leva as pessoas para o portão de embarque e os fraudários. E aí falar um pouco do que efetivamente a gente veio fazer aqui, que é mostrar as nossas iniciativas dentro do aeroporto do Rio de Janeiro para atrair passageiro, né? O grande foco meu de trabalho não é trazer mais rotas para o Galeão. Tem uma equipe lá que cuida só desse assunto. O meu trabalho, na verdade, é manter os aviões cheios, né? É manter os aviões todos cheios de passageiros indo e voltando. E isso não necessariamente eu teria que só vender o destino Rio de Janeiro. Muito do meu trabalho também é estimular a conexão doméstica internacional via Rio de Janeiro, né? Não necessariamente eu tenho que trabalhar só o destino Rio. Então, como que a gente efetivamente faz isso, né? São duas frentes de atuação. Uma no canal B2B, que a gente faz efetivamente parceria com as linhas aéreas, com OTAs, com as agências, DMCs, cadeias de hotel, com PCO, com operadora, incentivo com consolidador e incentivo com instituições governamentais. E também no canal B2C, que a gente, enquanto aeroporto, também provoca que o passageiro venha para o Rio de Janeiro, que ele faça conexão pelo aeroporto. Então, isso foi duas das nossas linhas de comunicação que o aeroporto acabou organizando. Então, muito do que acontece hoje no Rio de Janeiro, de algumas das ações promocionais, é o aeroporto quem conduz. Então, a gente acabou assumindo o local, uma posição da Embratur, do Ministério do Turismo, da Rio Tour e da Turis Rio, porque a gente entendeu que se a gente não tinha isso organizado de maneira fluida dentro do Estado, o aeroporto deveria tomar essa posição. E como eu fiquei os meus últimos, tudo isso é culpa do Eduardo Sanovics, tá? Eu só quero citar. Eu fui estagiário da Embratur quando ele era presidente, então muito do que acontece foi muito do que veio dessas minhas inspirações aí durante esse meu tempo dentro da Embratur. E aí, aqui eu vou comentar um pouco delas passo a passo. Essa é uma primeira que a gente fez para passageiros focado na Europa, na Alemanha, na França, na Itália, na Bélgica, no Reino Unido e na Holanda, e constituía de colocar a mídia programática para destinos concorrentes do Rio de Janeiro. Basicamente, a gente mapeou qual era o concorrente do Rio na França. Então, quando um francês clicava procurando República Dominicana ou Cancún, aparecia esse pop-up na cara dele, dizendo que o Rio de Janeiro é um destino incrível e que tinham tarifas promocionais para ele voar ao Rio. Isso a gente fez uma campanha de 24 semanas, a gente conseguiu converter quase mais de 11 mil passageiros para o Rio de Janeiro, de pessoas que efetivamente não estavam no radar de virem para a América do Sul. A gente fez um target no destino concorrente ao Rio e acabamos conseguindo converter ele para o destino. Então, é um pouco dessas ferramentas inovadoras e disruptivas que a gente tem atuado para realmente ter aí conversão em resultado, em venda. Esse aqui também foi um interessante. No fundo, quando a gente percebeu que o governo federal não ia ter uma campanha forte de atuação do visto eletrônico, o aeroporto resolveu tomar a frente dessa ação. Então, quem organizou a promoção do visto eletrônico na Austrália e nos Estados Unidos foi o aeroporto. A gente fez uma ação em conjunto aí com a cadeia de hotel Hilton e com a usina de Itaipu. Foz do Iguaçu é um destino também muito procurado por passageiro internacional. Eles sempre fazem Rio, Iguaçu e Manaus. Então a gente fez uma parceria envolvendo aí a American Airlines, a Delta e a United. Então quem promoveu efetivamente o assunto do visto eletrônico nos Estados Unidos fomos nós. Então a gente fez um vídeo, a gente fez 6 peças publicitárias que tinham essa cara aí de easier, faster, closer. A gente trouxe 3 fan trips dos Estados Unidos para o destino e a gente teve aí um artigo especial na revista falando sobre a nova cara do Rio de Janeiro, como é que está a Foz do Iguaçu para esse passageiro americano. Aí mais 2 exemplos de peça, e a gente fez uma campanha com a Austrália também, no aeroporto de Melbourne. Então, a Melbourne se promoveu no nosso outdoor lá no Rio de Janeiro, e a gente teve um outdoor lá no aeroporto de Melbourne para promover o voo da Latam, que ligava Melbourne-Santiago, Santiago para o Rio. Então, foi um pouco dessa estratégia que a gente atuou aí no último ano de promoção. Um outro assunto também é a oportunidade de se promover para o mercado chinês. Então, isso também é o aeroporto quem conduz no Brasil. A gente organizou aí, no ano passado, a gente trouxe pela primeira vez a C-Trip, que é a maior OTA do mundo. A gente convidou eles para vir para o Brasil, então a gerente de produto da C-Trip veio.
e efetivamente a gente queria colocar um target para promover aí Rio de Janeiro e Foz. Também foi uma campanha cofinanciada com a Embratur, com o aeroporto, com o Rio Convention e com a usina de Itaipu, né, porque a Foz do Iguaçu tem bastante foco em promover o destino. Então, o aeroporto foi quem liderou a campanha de promoção do Brasil na China hoje. A gente, inclusive, está até indo agora em maio para a ITB, para a feira lá em Xangai. A gente está organizando, inclusive, um roadshow em mais 3 cidades chinesas para promover o chinês para vir para o Brasil. Isso, na verdade, me despertou porque o número de chineses no Brasil é pífio, são 60 mil chineses que chegam por ano, mas, efetivamente, as pessoas falavam para mim, o chinês não vem porque é muito longe, aí não é, o Brasil é muito longe da China, então é por isso que não atrai. Mas, se você for parar para analisar o número de chineses no Peru e na Argentina, é maior do que o nosso. Então, não está fazendo sentido. E o que fazia menos sentido ainda é que o voo, a melhor malha de conexão na China é da Emirates. Então, muito passageiro faz Xangai, Dubai, Galeão, e do Galeão o nosso voo ia para a Argentina. Então, o que estava acontecendo era tinha chinês chegando no Brasil, mas ele só fazia a conexão e continuava para a Argentina, porque a Argentina tem política de isenção de visto, a gente ainda cobra visto dos chineses, então é um pouco do desafio que a gente faz aí para articular, para melhorar o número de chineses chegando no Rio de Janeiro. Com isso, a gente fez uma campanha com a C-Trip, essa campanha que eu citei, e a gente já tem resultado para mensurar, que aumentou aí em 50% o número de reserva de voos para o Brasil via Rio de Janeiro. Então, numa simples campanha que a gente fez atuando com essa OTA, que é uma OTA gigantesca, mas a gente já conseguiu mensurar aí resultado de incremento de chineses chegando no Rio. Esse é também um exemplo que a gente está fazendo agora nesse momento. Essa semana a gente fez o roadshow em Vitória, em Belo Horizonte, que foi uma parceria com a BIH Carioca, onde eles tinham uma demanda para encher os hotéis do Rio, né? O Rio, depois dos Jogos Olímpicos, construiu vários hotéis. Então eles chegaram para a gente e será que vocês não conseguem ajudar a gente a organizar um roadshow pelo Brasil para promover o Rio de Janeiro aí para baixa temporada? Então a gente entrou num acordo, então o aeroporto está custeando metade desse roadshow, mas o acordo também foi um assunto que nos interessava, porque essas cidades foram selecionadas de acordo com o que a gente tem interesse de estimular voo, estimular fluxo. Então a gente levou o roadshow do Rio de Janeiro para onde o aeroporto tem interesse de estimular fluxo. Então é um pouco dessa organização que acaba que a gente fez aí envolvendo todos os atores da cidade. Esse é um que eu acho que vai ficar muita gente feliz aqui, que a gente quer lançar esse produto, na verdade, no segundo semestre. A ideia foi que eu comecei a perceber que tem muito argentino, uruguaio e chileno, né, indo também para destino concorrente, no caso Cartagena, Miami, Punta del Este. E eu sinto que tem muito argentino que faz sempre essa dobradinha de Rio com Búzios, eles costumam ficar de 7 a 8 dias. Então, a nossa ideia, até como o Edu comentou hoje, até me acendeu mais um sinal para mim, que tinha argentino no seu voo, né? O que a gente quer fazer, na verdade, é promover agora, se posicionar como um destino de stopover usando o Rio de Janeiro. Então, a gente quer que esse mesmo argentino que estava vindo para o Natal, que ele possa ficar 2, 3 dias no Rio, porque ele está fazendo uma conexão em Guarulhos que deve demorar aí de 7 a 8 horas, se eu não me engano. E a gente quer que ele use, né, como não tem tantos voos diretos ligando para Natal, saindo da Argentina, do Chile e do Uruguai, a gente poderia ser esse canal para vender um destino em conjunto. Então, na verdade, a gente está lançando um produto novo, que seria Rio mais Natal, e ele poderia ficar 2, 3 dias no Rio e usar o resto do dia aqui, 2, 3 dias no Rio e ficar o resto em Natal. Então, a gente quer conversar agora, até conversei com a Aninha durante a BTL, para ver de que maneira a gente consegue se posicionar no mercado argentino, uruguaio e chileno, já que o Rio tem ligação direta desses países todos, a gente tem voo direto, 2, 3 voos diários por dia, inclusive de Córdoba, Rosário, né, a gente tem voos aí do interior da Argentina. Então, de que maneira oferecer um produto novo no Brasil para esse mercado? Então, é um pouco dessa mistura que o aeroporto tem começado a fazer para estimular o fluxo via Rio de Janeiro para qualquer destino dentro do Brasil. Essas são as visitas que a gente fez, porque depois que a gente reformou o aeroporto inteiro, muitas pessoas não conheciam o Galeão. Então, eu ia, por exemplo, essa semana eu estava em Blumenau fazendo um roadshow com a Lufthansa, e aí eu sempre pergunto, eu posso perguntar aqui nessa sala, quem conhece o aeroporto durante o último ano foi no Galeão? 5 pessoas.
O que a gente começou a fazer foi, eu comecei a perceber que isso era uma demanda, a gente começou a convidar essas pessoas para irem ao Galeão, para eles terem uma experiência de como seria um processo de embarque e desembarque. Então a gente levou os principais agentes de viagem e operadores de turismo que vendem outros aeroportos no Brasil, para eles virem à cidade e conhecerem o aeroporto de maneira a incrementar o nosso fluxo de conexão doméstica e internacional. Esse é um programa de incentivo que a gente fez também quando a gente chegou na concessionária, onde a gente reduziu 100% da taxa de pouso e decolagem para operações de charter. Com isso a gente conseguiu captar um voo charter que estava programado de Varsóvia, da Polônia, que o destino do Rio de Janeiro não é um destino, na verdade, procurado para voo charter, mas a gente quis se reposicionar dessa maneira, envolvendo inclusive a hotelaria carioca, que também não era favorável a esse tipo de iniciativa. E a gente conseguiu aí captar alguns voos charters por conta desse incentivo. Soluções para passageiros, a gente criou um segmento específico muito focado no MICE, que era para atender congressos e eventos que estavam acontecendo na cidade. Então, de que maneira que eu conseguiria aumentar minha receita dentro do terminal? Então, a gente criou um produto de meet and greet e assistência para o passageiro na área restrita. Literalmente, a gente pega na mão do passageiro desse voo que chegou, na mão lá dentro do avião, e faz com ele todo o processo de embarque, desembarque ou de conexão. Então, a gente criou um produto novo dentro de um aeroporto. Então, hoje tem muito agente de viagem, um operador que nos procura, que quer embarcar ou desembarcar um grupo via Rio de Janeiro, e ele contrata essa assistência. Então, na semana passada, a gente operou um grupo de 60 pessoas que estavam indo para Dubai, de Vitória. Então, ele quis contratar toda a parte de assistência do aeroporto, que envolve esses serviços. A gente faz o Meet and Assist, o Fast Track no raio-x. A gente tem um maleiro para acompanhar, a gente faz uma assistência junto à Polícia Federal e à Alfândega, principalmente para primeiros passageiros que estão voando pela primeira vez, têm dificuldade com algum idioma. A gente coloca o carrinho de passageiro à disposição desse contratante. Tem uma área de embarque e desembarque exclusiva dentro do Galeão e a gente ainda conseguiu negociar uma tarifa exclusiva para o lounge e para a sala VIP para esses passageiros. Isso deu tão certo que esses congressos, por exemplo, e o show, o próprio Rock in Rio, a gente virou o aeroporto oficial do Rock in Rio por conta desses serviços. E esses congressos que aconteceram na cidade, todos eles contrataram um serviço do Galeão. Então, o FIGO, que aconteceu lá no ano passado, de 5 mil participantes, ele quis contratar serviços exclusivos para esses passageiros dentro do aeroporto. Mas eu, enquanto terminal, eu ganho de várias maneiras, porque aí eu faço parceria com a casa de câmbio dentro do aeroporto, eu consigo vender voucher da sala VIP para 5 mil pessoas, eu consigo cobrar pelo aluguel de espaço daquele ônibus que quer fazer embarque e desembarque desse passageiro para facilitar a vida dele. Então, o que a gente criou, na verdade, foi um produto novo no mercado, aumentando aí a receita do aeroporto. E aí eu tenho um vídeo agora inspiracional de 1 minuto, está rolando? Pode? Para vocês verem um pouco do que a gente tem. A gente não quer se posicionar exatamente como um aeroporto, A gente quer ser mais do que isso. E a gente percebeu que a gente é mais do que isso. Então, é um pouco do vídeo que a gente tem colocado para vender aí o destino, mas de uma maneira bastante suave. Você já parou para pensar por que a vida é uma viagem? Quando começa, a gente não faz ideia do que está por vir. Tem barulho, tem choro, tem medo. Mas aí vem o colo, o abraço, o aconchego. No início, é difícil andar sozinho, mas depois de um tempo, dá para começar a trilhar o próprio caminho. E é tanta coisa que acontece nessa jornada. Pessoas, lugares, histórias, encontros que fazem tudo valer a pena. Momentos inesquecíveis. Viajar é encarar o medo de ficar perdido. A incerteza sobre o próximo passo. Tá com aquela sensação de quem tá no caminho errado? Respira, muda a rota. A decisão sempre tá na sua mão. E quando muda a viagem, você muda junto. Aprende, evolui. Já pensou no tamanho da sua bagagem na vida? O que vale a pena carregar? Escolher sua viagem, escolher seu futuro. Escolher o que ainda não te escolheu. E você? Tá curtindo a sua viagem? Ou será que tá na hora de embarcar para um novo destino?
Obrigado. Bom, é um pouco disso. Lógico que eu não vou falar de todas as minhas estratégias para 2019 e 2020, né? Porque senão eu vou entregar todo o meu ouro. Então, eu trouxe algumas das iniciativas que foram inovadoras e disruptivas, mas, de novo, a gente também tem vários desafios no destino, né? Todo mundo sabe a situação que o Rio de Janeiro passa, principalmente quando eu estou falando aí de segurança pública, estou falando também da questão de tributo, então são desafios que existem na cidade, né? O nosso dia a dia também não é fácil, mas eu acredito muito nessa sinergia entre os atores para realmente fazer acontecer. Nada disso eu fiz sozinho, tudo isso eu sempre fiz com algum ator dentro da cidade ou no país. Estou à disposição, o que vocês precisarem, por favor, só me procurar. Beleza? Obrigado.